Fala galera, beleza? Estamos entrando aqui no segundo capítulo do nosso projeto prático 1, da nossa criação do back-end em Ruby on Rails. E nesse módulo, a gente vai configurar a nossa API, aprofundar um pouco mais na nossa API, ok? Primeiramente, vamos entender como é que as requisições vão funcionar dentro da nossa API. A gente precisa fixar alguns conceitos que a gente vai trabalhar e vai utilizar. O primeiro deles é o REST, tá? O Representational State Transfer, que é a transferência de estado representacional. Esse conceito de REST leio por aí algumas definições e não fica muito claro quando você lê na primeira vez, assim, quando você bate o olho, de entender o que é esse tal de REST. Então, para a gente conseguir entender melhor como é que funciona o REST, eu vou dar uma definição um pouco mais simples, tá? O REST é uma arquitetura que define algumas regras que a gente pode utilizar, não são bem regras, né? São mais boas práticas que a gente pode utilizar para criar as nossas aplicações, tá? E essas práticas elas são utilizar os padrões corretos do HTTP, a gente utilizar o RIs, que eu vou explicar mais detalhadamente aí na frente, o que significa. Então, imagine como se fosse uma série de boas práticas que são definidas, que você pode seguir e que, se você seguir corretamente as práticas, você vai ter uma aplicação mais organizada, uma aplicação no padrão, seguindo uma padronização mais coerente. Ele define essas práticas para a gente, mas você não é obrigado a seguir essas práticas, tá? Então ele coloca para você quais são as melhores formas de você fazer determinadas coisas dentro do seu projeto, mas isso não significa que você tenha que seguir. Você vê muito também a palavrinha, quando você vê a palavra REST, você vê uma palavra junto com ela muito comumente utilizada, que é RESTful, que é basicamente um certificado de que você utilizou ou aplicou as boas práticas do REST. Então, se a sua aplicação ela segue corretamente os conceitos de REST, né, ela segue as boas práticas definidas na arquitetura REST, você pode dizer que a sua aplicação é uma aplicação RESTful, ou seja, é uma aplicação que recebeu ali um certificado, entre aspas, né, que indica que você está seguindo corretamente os padrões do REST. E dentre esses padrões do REST, a gente precisa entender algumas definições que a gente vai acabar aplicando na prática. Por exemplo, que o REST você não guarda o estado de uma requisição, né, de uma conexão, quando você faz requisições numa aplicação REST. Então, o que significa não guardar um estado? Significa que cada conexão que você faz, cada conexão que você faz numa aplicação REST é uma requisição nova, é uma requisição independente. Então, você, quando vai fazer um login numa página, normalmente você cria uma seção daquele login, né, que você acabou de criar, você acabou de entrar numa página restrita que precisa de login e senha. Então, o sistema, por padrão, hoje você cria uma seção para aquele usuário e salva ali no cookie do navegador, indicando que aquele usuário abriu uma sessão e que ele está logado. Aquele estado dele ali é um estado logado, ele tem acesso a determinadas funcionalidades, a determinadas páginas que são restritas no sistema. E quando você não guarda esse estado, significa que toda vez que você acessa aquela página, você precisa informar o seu login e senha. Então imagine que toda vez que você fosse acessar uma página, o seu e-mail, por exemplo, se você entrou na primeira vez na página lá do Gmail ou do Hotmail e aí você colocou o seu usuário e senha, entrou e você já vê de cara ali a inbox mostrando os seus e-mails, e aí você clica num determinado e-mail para abrir aquele conteúdo, e nessa mudança, nesse clique que você dá nesse e-mail, você está fazendo uma nova requisição. Então, uma aplicação que ela não guarda o estado, você precisa novamente informar o seu e-mail, sua senha, vamos colocar assim, só como comparação, tá? Para vocês fixarem melhor o que significa essa definição de não guardar o estado, né?
Então, você precisa informar novamente seu e-mail, sua senha, para você conseguir abrir aquele e-mail. E aí, se você quiser excluir esse e-mail, você clica no botão excluir e ele pede novamente seu e-mail, sua senha para você fazer aquela ação. Então, você não tem o estado de logado ali na seção do navegador guardada. Uma aplicação REST segue basicamente esse princípio. Só que por debaixo do pano ali, quando a gente for implementar isso, o usuário não precisa informar o e-mail dele, a senha, toda vez que ele quiser fazer uma requisição na nossa aplicação. Ele simplesmente vai informar um token, né, que é como se fosse um código que dá autorização para ele fazer aquela ação que ele está querendo fazer no sistema. Então, quando ele logar pela primeira vez, ele vai ganhar um token que vai dizer, ó, toma aqui esse código e tudo que você quiser fazer no sistema aqui agora, daqui para frente, nessa área que é restrita, você envia esse código junto, que eu olho esse código e digo, beleza, você pode fazer o que você está querendo fazer. Se você não passar esse código, eu não vou autorizar você a fazer nada. Então, é assim que funciona, é assim que vai funcionar as nossas requisições quando a gente estiver trabalhando com áreas restritas, porque a gente não guarda o estado da requisição, da conexão, ok? Um outro conceito que a gente precisa ter em mente em relação ao REST é que a gente trabalha com recursos. E os recursos são basicamente dados e objetos que a gente pode trabalhar, efetuar operações em cima quando a gente estiver trabalhando com a nossa aplicação. Então você tem recursos, você precisa localizar esses recursos e você precisa aplicar determinadas operações sobre esses recursos. E é isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que são os verbos HTTP. Tá? Existem vários verbos HTTP, mas por padrão, quando a gente for trabalhar na nossa aplicação, e é muito comum de ver isso também, a gente utilizar esses 4 verbos aqui, o get, o post, o put e o delete, que significa basicamente aquela operação CRUD, né, que por padrão a gente pode fazer, que é o criar, que é atualizar, obter algum dado e deletar algum dado. Então são 4 operações básicas que a gente realiza em cima de objetos, em cima de dados, de informações em nossos servidores. Então, se for traduzir ao pé da letra aqui, o get, você tem basicamente obter alguma informação, recuperar algum recurso, né? Você tem o post, que significa enviar, postar algum recurso. O post e o put tem a tradução, significa a mesma coisa na tradução, né, em inglês para português, mas dentro aqui do protocolo HTTP, eles são diferentes no seguinte: o post a gente utiliza quando a gente quer criar um recurso e o put a gente utiliza quando a gente quer atualizar esse recurso. Então, se você quiser criar um produto, você quiser criar um usuário no sistema, você utiliza o verbo post, que a nossa aplicação vai entender que você está querendo criar um objeto e não atualizar. Tá? As duas requisições fazem envio de dados para o sistema, faz uma postagem de informações no sistema, mas o que vai diferir o que você quer fazer é justamente o verbo que você vai utilizar. Se você utiliza o put, significa que você está atualizando uma determinada informação, você está atualizando um cadastro de algum usuário, de algum produto, de alguma tarefa. Tá? Você tem um outro também que é o patch, mas talvez a gente utilize ele no nosso curso, talvez não, mas o que você precisa, os 4 principais que você precisa focar são esses, e o delete, como o próprio nome já está falando, você utiliza quando você quer excluir alguma informação, quando você quer excluir algum recurso. Fixe bem que recurso é basicamente um objeto que você pode trabalhar, alguma coisa que você pode fazer operações em cima, né? Eu dei um exemplo de produto, de usuários, de tarefas, e pode ser qualquer outra informação que você pode operar. E o REST ele utiliza junto com o HTTP os padrões de URI. Né? O URI você já deve ter visto em algum momento, o URI, o URL misturado, então vamos explicar um pouquinho só por alto aqui o que é que significa cada uma das categorias de URI. A gente tem duas aqui que são o URL e o URN. Quando a gente utiliza o URL, a gente está identificando o recurso pela sua localização, e quando a gente utiliza o URN,
a gente está identificando o recurso pelo seu nome. Então, as duas aqui são categorias de URIs, que é o Uniform Resource Locator, que é o localizador padrão de recursos, e o Uniform Resource Name, que é o nome padrão de recursos. O padrão que a gente vê na internet é o URL. Eu nunca vi nenhum site utilizando, nenhum servidor utilizando o padrão URN, apesar dele existir, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre o URN porque a gente não vai precisar dele. Nunca precisei e acredito que vocês também nunca tenham precisado. Então, o URL é a forma que a gente vai, a categoria de URI que a gente vai utilizar em conjunto com os verbos HTTP para a gente operar na nossa API. Tá? A gente vai indicar o que a gente quer fazer através do HTTP e localizar o recurso que a gente quer trabalhar através da URL, que é uma categoria de URI, ok? Só para vocês fixarem um detalhe um pouco melhor, é o seguinte: uma URL é como se fosse o endereço para chegar até o recurso. Imagine como se fosse o seu próprio endereço para chegar na sua casa. Você informa a sua rua, o número da sua casa, a cidade, o estado, o CEP, e aí com essas informações a gente consegue chegar até você. A URN ele utiliza um padrão diferente. Você vai informando o nome do recurso que você quer, e ele cria uma persistência desse nome, e com o nome que você informa, ele te dá uma lista de URLs ou de outras URNs que você pode utilizar para encontrar esse recurso, tá? Então, eu preparei aqui um exemplo só para a gente entender melhor, que é uma requisição no qual a gente está obtendo os dados de uma tarefa com o ID 21. Como é que está dividido aqui a nossa requisição? A gente tem, primeiramente, o verbo que a gente quer utilizar, ou seja, aqui o verbo HTTP GET, eu quero obter uma informação, eu quero recuperar alguma informação do meu servidor. E nessa segunda parte eu informo a URL, ou seja, aonde é que está o meu recurso. Eu quero encontrar o recurso nesse endereço daqui. E aí eu dividi a minha URL aqui em algumas partes para a gente entender como é que a gente compõe uma URL. Primeiramente a gente precisa do protocolo. Aqui eu estou utilizando um HTTP, poderia ser HTTPS, poderia ser FTP, poderia ser um mail-to, poderia ser um SSH. Então você tem diversos protocolos que você pode utilizar aqui em cima da sua aplicação, ou melhor, da sua URL, para indicar o local onde está o recurso que você quer encontrar. A partezinha aqui em azul é justamente o domínio que faz referência ao servidor onde está localizado o seu recurso. Então, aqui quando você utiliza um domínio, você está simplesmente traduzindo o endereço IP. Tá? Você não precisa gravar o IP, você informa que o domínio é muito mais fácil, muito mais prático, e por debaixo dos panos lá, esse domínio vai ser traduzido no endereço IP, que é justamente a localização do servidor. É onde está o servidor que a gente quer encontrar o recurso. Aqui onde está em vermelho desse 2.80 é a porta. A gente raramente vai precisar informar uma porta quando a gente estiver trabalhando com uma aplicação em produção, mas em desenvolvimento a gente pode precisar, como é o caso de uma aplicação Rails padrão, que ele utiliza a porta 3000, mas em produção a gente não vai precisar disso, tá bom? E aqui, essa parte em verde é o path, é o caminho até chegar no recurso que eu quero. Então, estou especificando que eu quero dos recursos, das tarefas que estão lá no meu servidor, eu quero localizar a tarefa 21. Então, essa aqui é uma forma padrão de você fazer requisições em cima de aplicações REST para obter ou operar em cima de algum recurso que se tenha lá na sua aplicação, no seu servidor. Então fixe bem nesse padrão, porque é o que a gente vai utilizar no decorrer do curso. Então basicamente você informa o tipo de operação que você quer fazer, no caso aqui um GET, e a URL que vai localizar o nosso recurso, né? Identificar o nosso recurso pela localização que a gente tiver aqui. Beleza? Na próxima aula a gente já vai trabalhar em cima das nossas rotas da nossa aplicação, para a gente já definir algumas restrições de acesso à API do nosso sistema.
Então, aguardo vocês lá, valeu, um abraço, tchau, tchau. Essa aula que você assistiu faz parte de um curso completo onde eu ensino a criar uma API com Ruby on Rails, um front-end usando o Angular e um aplicativo móvel usando o NativeScript. Na descrição desse vídeo eu coloquei um link com um cupom de desconto para você que acompanha o nosso canal. O cupom é Descodificando, mas caso você não queira comprar o curso, todas as quartas e sábados serão liberadas novas aulas desse curso gratuitamente aqui em nosso canal. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber um alerta sempre que a gente postar novos vídeos. Não esqueça também de dar like nesse vídeo porque isso nos motiva a continuar com esse trabalho e fortalece a divulgação do nosso canal.